Oi, gente, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é dia 6 de agosto. Veja os destaques da edição de hoje. Setor de calçados fala em danos irreversíveis pós-tarifaço. Em Taubaté, rede de supermercados oferece mais de 300 vagas de emprego. São José dos Campos abre vagas para aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres. E hoje você vai conhecer o Palácio da Boa Vista em Campos do Jordão. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Desde que foi oficializado, o tarifaço tem sido discutido por vários setores da política e também da economia. A decisão tomada pelo presidente americano Donald Trump começou a valer hoje. E o setor de calçados fala em danos irreversíveis e consequências como a perda de 8 mil empregos diretos. Fora da lista de isenções divulgada pelo governo norte-americano, o setor de calçados foi incluído na nova tarifa de 50%, que atinge cerca de 700 produtos e deve impactar mais de 1/3 das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os impactos são bastante extensos, tá? É difícil a gente precisar exatamente quais são os impactos. Agora, de fato, eles existem. Perfeito? Existem regiões que serão mais impactadas, a gente pode destacar aqui a região sul do país, onde existe uma alta concentração de produção de calçados. Associações de classe já estão destacando esses impactos, alguns números já começam a sair, em torno de possivelmente 8 mil empregos diretos sendo perdidos por conta do tarifaço, tá? Então, é uma situação bastante complicada e tem que ser avaliada do ponto de vista regional. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, os Estados Unidos representam mais de 20% do valor total das exportações do setor calçadista brasileiro. Só no primeiro semestre desse ano, o Brasil vendeu para lá quase 6 milhões de pares de calçados, movimentando mais de 110 milhões de dólares. Agora, com o tarifaço, a preocupação é com a perda de mercado e de empregos. E impactos que não ficam só nas estatísticas. A decisão dos Estados Unidos atinge também a nossa região, onde o setor calçadista gera emprego e movimenta a economia. Nesse primeiro momento, a gente precisa pensar em algumas medidas ou solicitar algumas medidas que sejam, digamos, paliativas para minimamente a gente conseguir atenuar parte desses impactos para as empresas nesse primeiro momento e garantir justamente a sustentabilidade das empresas e também do quadro de empregados do setor como um todo, mas sim a gente acredita que de fato a gente precisa de uma negociação de longo prazo que pelo menos equipare a nossa competitividade em termos de tarifa frente aos principais exportadores de calçados para os Estados Unidos, que são os países asiáticos. Os reflexos não devem atingir apenas as indústrias. Afinal, o desemprego diminui o poder de compra das famílias. A indústria em si, perdendo esses profissionais eles deixam de ganhar dinheiro e deixam de gastar também, né? Então eles deixam de estimular e incentivar a economia local. O impacto ele acaba se alastrando para várias áreas. Então a gente vai ver sim indicadores de desemprego aumentando, né? A gente vai ver economias em situações de mais desgaste. Então o desgaste acontece em todas as áreas. A gente vê tanto no mercado norte-americano como no mercado brasileiro. O setor ainda avalia os efeitos da medida e estuda formas de manter a competitividade no mercado externo. Ela tende a impactar a indústria e ela tende a impactar também o varejo norte-americano nesse momento. A gente está falando não só do Brasil como fornecedor de calçados para os Estados Unidos, mas outros países também que estão sobretaxados, que naturalmente tende a ter esse reflexo em algum momento no varejo norte-americano de calçados. No varejo brasileiro, nesse primeiro momento, a gente não pode atribuir diretamente um impacto. O que a gente tende a ter em mente, ou a mapear, assim, é de fato esse risco de perda de emprego, naturalmente, do nível de renda da economia brasileira como um todo. Micro e pequenos exportadores buscam saídas para o tarifaço aos produtos brasileiros. O setor afirma que precisa de financiamento emergencial para garantir a manutenção dos empregos. Peter produz e exporta geleias e pimentas 100% brasileiras para a Europa e Ásia.
Pensando em vender para os Estados Unidos, ele investiu $100 mil para abrir uma empresa no país. Pronto para fechar um contrato com o tarifaço, os planos mudaram. Caiu como uma pedra na gente, porque, em particular, a gente tinha escolhido o mercado americano como o principal mercado para os nossos produtos. A gente fez nosso dever de casa, abriu uma empresa nos Estados Unidos, conseguiu sócios para tocar a operação americana. O empresário agora articula negociações com outros países. O Canadá está batendo na minha porta, tem um negócio quase fechado com uma rede na região de Quebec, e tem com a China uma conversa que estava dormindo, voltou a acontecer. Eu acho que, enfim, é ruim para todo mundo, mas no longo prazo é muito ruim para o próprio Estados Unidos, né? Porque eu vou usar, eu preciso vender, então se eu não vou vender para eles, eu vou vender para outro. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, cerca de 3.600 micro e pequenas empresas exportam para os Estados Unidos hoje. E apesar de representar pouco mais de 1% no volume das exportações, esse grupo de empresas responde por $500 bilhão em negócios. E essas pequenas empresas estão acostumadas a exportar para os Estados Unidos. Ela não consegue, da noite para o dia, ir para um outro mercado. Tem que se preparar, tem que conhecer o mercado potencial, tem que ver quem é um cliente, tem que ver se o seu produto pode ser exportado para lá. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil lembra que é preciso garantir os empregos no setor. E, para isso, defende a criação de um fundo de apoio financeiro para micro e pequenos exportadores. Essas pequenas empresas têm, com a exportação para os Estados Unidos, da ordem de mais ou menos 700 mil empregos, né? O que precisa é ter um plano do governo para ajudar essas empresas financeiramente. Em contrapartida, elas vão manter os empregos, nós não podemos perder emprego, né? E fazer com que elas possam trabalhar e poder buscar novos mercados. Eu vou dividir com vocês agora um caso que retrata a intolerância e a violência de algumas pessoas. É bem provável que você já tenha dito, ou pelo menos já tenha ouvido o seguinte comentário: o trânsito está cada vez mais perigoso, a gente nunca sabe o doido que está no volante. Para uns pode parecer exagero, mas depois de ver o que aconteceu em Taubaté, esse comentário faz todo sentido. Vocês acreditam que uma mulher se envolveu em um acidente de trânsito e acabou sendo agredida? Esse caso aconteceu próximo a um posto de gasolina no bairro do Bonfim, aqui em Taubaté, quando uma mulher, dirigindo um carro, ia entrar numa rua à direita. Ela não sinalizou como deveria e acabou fechando uma caminhonete que também entraria no mesmo local. Nesse momento surgiu aquela briga de trânsito. Ela pediu desculpa para a caminhonete, o motorista da caminhonete não aceitou essa desculpa, emparelhou o carro ao lado dela. Começaram as ofensas até o momento em que ele jogou a caminhonete para cima do carro dela. No momento da colisão, a mulher, passageira do veículo da caminhonete, desceu, partiu para cima da motorista e começou a agredi-la. A motorista do carro, que acabou fechando a caminhonete, teve ainda o seu cabelo puxado pelo motorista da caminhonete, que acabou fechando e batendo nela. As agressões continuaram até que um guarda civil municipal, passando pelo local, conseguiu ali acalmar a situação e levou todo mundo para a delegacia. A mulher agredida ainda foi orientada a prestar queixa contra as pessoas do outro veículo sobre essa agressão, uma queixa que pode fazer por um período de até 6 meses. Tudo isso aconteceu no bairro do Bonfim, aqui em Taubaté. Pedro Coralha para TH+ SBT. Também tem história absurda que envolve trânsito e violência aqui em São José. A polícia recebeu uma denúncia de que um homem estaria ameaçando algumas pessoas no bairro Jardim Oriente de dentro de um carro, usando uma faca e um cachorro da raça Pitbull. Quando a PM chegou ao local, ele tentou fugir e acabou batendo em outro veículo. Esse homem, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro.
O julgamento do recurso da defesa do jogador Robinho no Superior Tribunal de Justiça, previsto para hoje, foi adiado. A nova data definida pela Corte Especial é o dia 28 de agosto. Os advogados do ex-jogador pedem a redução da pena de 9 para 6 anos, o que poderia abrir caminho para uma eventual progressão ao regime semiaberto. Vale lembrar que o ex-jogador é condenado na Itália por estupro coletivo e está preso desde março de 2024 em Tremembé. Essa notícia detalhada está no nosso site thmais.com.br/vale. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no canto superior do seu vídeo para você ler essa notícia em detalhes. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para apurar a prática de crimes ambientais e fundiários no litoral norte de São Paulo. Essa operação teve como objetivo apurar a prática de crimes ambientais e fundiários em Taubaté e Ubatuba. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, comerciais e também na própria Secretaria de Habitação da Prefeitura de Ubatuba. De acordo com o delegado responsável pelo caso, até o momento ninguém foi preso, mas a polícia apreendeu computadores, celulares e diversos documentos na Secretaria de Habitação da Prefeitura de Ubatuba. São diversos crimes envolvidos. São eles, olha só: desmatamento de áreas de restinga, fraudes documentais, loteamentos clandestinos de terrenos da União e também falsificações em processos administrativos voltados à regularização fundiária de lotes irregulares. Tudo isso segundo a própria Polícia Federal. O objetivo é proteger as chamadas áreas de preservação permanente, também coibir a grilagem de terras públicas e responsabilizar os envolvidos nas fraudes. Nós solicitamos um posicionamento à Prefeitura de Ubatuba, que disse não estar envolvida nessa investigação. A Prefeitura disse que colabora com as investigações e que todos os secretários também colaboram, prestando todas as informações necessárias. Matheus Andrade para o TH+ Notícias. Uma escola de Taubaté foi alvo de bandidos na madrugada de hoje. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Beatriz Plaça. Bia, boa noite para você. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o TH+ Notícias. É isso, essa escola estadual, então, foi invadida durante a madrugada, como você mesma disse. É a escola Professor Cesídio Ambrogi, que fica no bairro do Areão, lá em Taubaté. Os criminosos ainda não foram identificados, mas eles conseguiram furtar 105 notebooks, 6 CPUs e também a caixa central do sistema de vídeo monitoramento da escola, que é um aparelho bastante caro. O prejuízo total foi de mais de R$170 mil. A gente entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado e eles informaram que, assim que ficaram sabendo do crime, acionaram imediatamente a Polícia Militar e também abriram um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Eles informaram também que toda a escola tem câmeras de segurança que serão utilizadas para a abertura do inquérito policial. A gente torce para que essas pessoas sejam encontradas e presas, porque quando a gente fala sobre educação, sobre crimes na educação, é tão triste, né, Marcela? Tantas crianças precisam desses notebooks, os professores também para conseguirem repassar ali as informações, darem aula. Então, é bem triste mesmo, né? A gente volta aí no estúdio com você. Super triste. Os professores muitas vezes não têm nem condições suficientes, básicas para darem aula, e quando tem o mínimo de estrutura, criminosos vão lá e estragam tudo. Isso de fato tem que ser apurado e punido. Bia, beijo para você, obrigada, boa noite. A notícia de uma tentativa de sequestro a uma criança de apenas 5 anos aqui em São José dos Campos repercutiu no país inteiro. Hoje cedo nós conversamos com a mãe do menino. Foi ela quem rapidamente agiu e evitou que o pior acontecesse. Pouco depois do meio-dia de ontem, uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem chega perto de uma criança que estava em um carrinho, abaixa, pega a criança e quase sai correndo. Quase porque, graças à rápida ação da mãe e de pessoas que estavam próximas, ele foi impedido. Todo esse horário, 11h20, sai de casa, busca o menino na escola, né? Sempre esse mesmo horário. Então, 11h45, 11h50, eu já estou ali no semáforo da Farmaconde. Que eu espero fechar, porque ele é super demorado aquele semáforo, né? Ele fecha através indo para casa. 3 anos e meio, a mesma rotina. E ontem eu estava com o menino normal esperando.
Chegou esse indivíduo do nada, falou, vem com o papai, já pegou ele, já saiu correndo. E eu, no desespero de recuperar o menino, eu segurei no pescoço dele, na roupa do meu menino, falando que eu não ia deixar ele levar meu menino. Só que daí eu vi que ele começou a forçar os passos, tá mais rápido, né? Aí eu comecei a gritar, nossa, eu fiz muito escândalo, gritando socorro, por favor. Aí o pessoal veio, aí passou os motoqueiros, né? O motoqueiro começou a ouvir, o motoqueiro já desceu da moto e foi pra cima dele. Aí no que ele fez isso, ele soltou o menino. Numa outra câmera mostra o criminoso caminhando tranquilo, depois da tentativa de levar o menino, que tem 5 anos. O homem foi detido e na delegacia ele foi ouvido e liberado, porque segundo o boletim de ocorrência, não foi comprovada a real intenção e também por ele não estar em plenas condições mentais. Agora, ele aguarda em liberdade o laudo definitivo do médico legista para saber se ele tem a capacidade de responder por algum crime. O menino de 5 anos estuda nessa escola municipal que fica no bairro Monte Castelo, vizinho ao Jardim Paulista, também região central de São José dos Campos. São cerca de 800 metros que separam a casa da escola da criança. A mãe, que salvou seu próprio filho de um possível sequestro, tenta lidar com o medo. Ele, graças a Deus, tá bem. Acho que eu que estou pior. A imagem daquele cara pegando meu filho de carrinho não sai da cabeça, sabe? Foi uma coisa assim que eu nem consegui dormir. É uma coisa assim terrível. Ora, ele, por ser criança, já ficou mais de boa, andando no carro da polícia. Então, o que ele guardou foi o passeio na viatura, entendeu? Porque ele vai ter que fazer o BO, né? Por enquanto, ele não vai pra escola, pelo menos até segunda-feira, né? Vai ficar comigo. Aí depois vejo o que eu falo. Vou trazer da escola, entendeu? Aí vou ter que continuar a vida, né? Porque eu não posso deixar um indivíduo desse anular minha vida. O moleque tem que estudar, e aí? Eu tenho que ir pra escola, tenho que buscar, não tem como, eu tenho que seguir minha vida normalmente, né? Eu vou me sentir preso em casa. Isso que não é justo, né? Entendeu? Ele tenta roubar meu filho e tá na rua. E eu vou ter que tomar cuidado. Difícil, né? Mas eu repito o que eu disse aqui ontem, que bom que você estava atenta, 100% atenta, porque se fosse uma mãe que estivesse ali num momento de descuido, e quem nunca, não é verdade, poderia ter acontecido pior. Que vocês de fato sigam, eu acho que vai ser difícil mesmo você conseguir passar por esse trauma de uma forma tão rápida, porque é uma coisa que fica, todo mundo entende, mas quem é mãe entende mais ainda, então eu entendo super a sua tristeza, o seu trauma, a sua preocupação, mas você está certa, a vida tem que seguir e que você tenha cada vez mais atenção e que bom que seu filhinho achou o passeio na viatura divertido, diferente, não entendeu de fato o que aconteceu e não vai levar isso para a vidinha dele. Um beijo para vocês, muito obrigada por dividirem com a gente essa história, esse relato, todo mundo estava bem aflito com essa notícia. Falando em muito obrigada por dividir relatos, eu quero agradecer a Rosana, que sempre manda mensagem muito carinhosa no meu Instagram e hoje não foi diferente. Ela falou para mim o seguinte: boa noite, Marcela, ufa, cheguei a tempo para não perder o jornal. Tenho muito carinho por você e pelo seu jeito de apresentar o jornal. Um abraço, Rosana de São José. Aí eu na hora respondi para ela durante o jornal mesmo: que bom, Rosana, seja bem-vinda. Ela: faço de tudo para chegar a tempo e não perder o jornal. Muito obrigada. Fico feliz com a sua escolha de estar aqui com a gente. Obrigada, Rosana. Vamos ver a mensagem que está chegando pelo WhatsApp da redação. Maria José de Ubatuba. Oi, boa tarde. Manda um oi para os meus filhos Lucas, de verde, e Ravi, de vinho. Um beijo para vocês. Que família bonita. Maria José, muito obrigada pela sua participação e por ter dividido a foto da sua família com a gente. Beijo, obrigada, boa noite. Wilton, do Rio Grande do Norte. Oi, Marcela, boa noite. Nós te amamos, você é muito carismática e tem um profissionalismo incrível. Manda um abraço para nós. Claro que sim, muito obrigada. Um abraço para vocês todos e eu fico feliz com as palavras. Obrigada pelo elogio e pelo reconhecimento, viu? Um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens, combinado? Se você quiser que eu leia a sua mensagem, manda aqui. Tem duas formas, para aparecer aqui no telão, 997524005, que é o WhatsApp da redação, para que eu leia aqui no meu celular e você fique em contato comigo. Por muito tempo, vai lá no meu Instagram, @mesquita.marcela. Aproveita que tem um intervalo comercial e manda mensagem pra gente. A gente vai entrar agora no intervalo comercial, vai ser rapidinho. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com um médico oncologista sobre o agosto branco, que é mês de prevenção ao câncer de pulmão. Se você tiver dúvida sobre o assunto, já pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 997524005. 6h49, volto já. Hoje, 9 da noite. Ele é tão jovem, o meu filho é tão bonito. Senhora, eu conheço o seu filho. Coincidência ou destino? Não é a primeira vez que eu te vejo aqui. Por que não me diz de uma vez o que você quer? Uma decisão. E nada mais será como antes. Aceito o trabalho.
e mostra pra gente o porquê que o Arthur escolheu você. Hoje, 9 da noite. As Filhas da Senhora Garcia. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. O Brasil tem muitos ritmos, muitos jeitos de ser e de sentir. Na Nova Brasil, a gente escuta tudo isso. Dos sons que são novidade aos que marcam a memória. Do samba ao rock. Com jornalismo de credibilidade. Em shows, festivais, no rádio, em vídeo e no app. A gente celebra nossa identidade em todos os sotaques. Porque a música brasileira é mais que trilha sonora. É expressão viva da brasilidade. Nova Brasil, mais que moderna, brasileira. É mais um ano de vida. Tudo isso é uma vitória do diagnóstico precoce, né? Eu desejo que mais mulheres com câncer de mama tenham muitos anos de vida. Para quem tá passando pela luta, não desista. Se cuida, vale a pena. Garanta muitos anos de vida para mulheres que precisam de tratamento rápido. Eles não tinham mais esperança, mas encontraram no A Voz da Gente um novo caminho. Dezenas de casos solucionados, tratamentos médicos, cura para quem precisou e buscou ajuda. Programa A Voz da Gente com Solange Moraes também quer ouvir a sua história. Todo sábado, às 1h15 da tarde, na TH+ SBT. Oferecimento Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. Agosto, como muitos meses, carrega algumas cores que fazem referência a algumas campanhas. Uma delas é o Agosto Branco, que fala sobre a prevenção ao câncer de pulmão. E sobre isso a gente conversa aqui ao vivo, no estúdio do TH+ Notícias, com o doutor Henrique Zanoni Fernandes, que é médico oncologista. Doutor, bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela, tudo bom? Tudo certo, um prazer te receber aqui, muito obrigada, viu? O prazer é todo nosso. Doutor, quando a gente fala em câncer, alguns tipos de câncer são silenciosos, outros vão dando algumas pistas e a gente vai entendendo e procura logo um atendimento médico. No caso do câncer de pulmão, é um câncer silencioso ou dá sinais para a gente observar em casa? De uma maneira geral, eu tenho que falar que ele é silencioso. Silencioso. Silencioso, porque vamos pensar na estrutura pulmão, né, onde ela está localizada, aqui na nossa caixa torácica. Uhum. É uma região que tem muito espaço. Então, um tumor aqui nessa região, quando ele começa, até ele trazer algum sintoma, incomodar alguma coisa, é porque ele já deve ter crescido num tamanho razoável para ele acabar daí depois comprometendo e a gente tendo algumas dificuldades de tratá-lo. Então, eu tenho que falar que o câncer de pulmão realmente é um câncer silencioso. E a gente, por conta disso, tentou desenvolver estratégias para diagnóstico precoce. Uhum. Né? Tumores silenciosos, a gente tenta fazer isso. Uhum. Que tipo de estratégia? Como é que a gente pode observar para trabalhar junto com a prevenção? Boa. Tentamos discutir principalmente naquelas pessoas que têm maiores riscos de desenvolver câncer de pulmão. Quem fuma muito. Pessoas que fumam muito por muito tempo, foram as pessoas que inicialmente a gente tentou trabalhar e educar e falar, se você faz isso, né, você tem mais risco de ter câncer de pulmão. Uhum. Então nós vamos te indicar alguns exames para você fazer. Então, o que significa fumar muito? Né? É aquela pessoa que fuma pelo menos um maço de cigarro por dia e por vários anos, vamos dizer assim, 15, 20 anos, a gente considera isso uma carga tabágica, assim que a gente fala, muito alta.
Então essa pessoa vale a pena fazer exames anuais para avaliar se a gente encontra alguma alteração no pulmão que a gente imagine que pode ser um câncer de pulmão, caso eu encontre alguma coisa. Que exame fazer? Hoje em dia a gente tem as técnicas de tomografia de baixa dosagem de radiação, porque a gente também não quer ficar fazendo tomografia todo ano em todo mundo. Então hoje em dia foi um teste que a gente identificou que vale a pena para essas pessoas de alto risco de câncer de pulmão. Quem fuma muito por muito tempo, vale a pena fazer uma tomografia uma vez por ano. Isso normalmente deve ser indicado pelo médico, né, do paciente, que faz um acompanhamento para ter esse entendimento e falar, ó, você vale a pena a gente fazer isso. Doutor, quando o senhor comentou agora sobre a questão do tabagismo, a gente vê que assim, já tem campanhas há muito tempo sobre essa questão dos riscos do cigarro, passaram a proibir já há algum tempo fumar em local fechado, o cerco foi se fechando. A gente vê fumante? Vê, mas não como via antigamente. Só que o que a gente tem visto muito, principalmente entre os jovens, é o tal do cigarro eletrônico, que tem gente que fala, não, mas eu não fumo, sabe? Eu fumo só o cigarro eletrônico porque é menos pior. E não é, né, doutora? A gente precisa alertar o pessoal, principalmente mais jovem, que faz uso dos famosos cigarros eletrônicos, que é um risco gigantesco, certo? Perfeito. Realmente, nós no Brasil, quando a gente iniciou, né, uma campanha, anos atrás, lá com o Instituto Nacional do Câncer, no INCA, o Brasil foi um dos adeptos, né, às campanhas contra o tabagismo e foi, no mundo, um dos países que melhor se adaptou, melhor aderiu e que teve os maiores taxas de sucesso de queda mesmo no índice de tabagismo. Hoje a gente fala que no Brasil cerca de 20% a 30% dos adultos no máximo fumam. A gente tem países europeus que passa de 50% a 60%. Então realmente o Brasil nesse ponto melhorou muito. Só que realmente veio essa invenção de cigarro eletrônico, narguilé, né, que isso foi um encantamento que veio para os jovens e a gente também sabe disso. Isso é a porta de entrada para o tabaco tradicional, para o cigarro normal. Então nós fazemos realmente muita campanha, a gente procuramos, né, na forma de tentar não deixar na administração pública permitir esse tipo de dispositivo, tanto que hoje em dia é proibido no Brasil, cigarro eletrônico, narguilé, são dispositivos que a gente, né, não está autorizado a venda corretamente liberada, porque são portas de entrada para os jovens irem daí para o cigarro tradicional. E aí nós estamos daí fazendo o contrário, a gente educou, a gente foi tão bem na redução, aí daí nós estamos abrindo a porta para depois aumentar de novo? Sem dúvida. Então, realmente não nos interessa esse tipo de dispositivo que realmente é a porta de entrada para cigarro tradicional. Tá vendo? Vamos trabalhar juntos nessa conscientização, porque informação também é prevenção. Então, por favor, se você tem esse hábito de fazer uso do cigarro eletrônico, desses narguilés, narguilé, como eu não sei qual a pronúncia correta, mas dessa droga que não é legal, por favor, repense. Eu sei que não é fácil, não é da noite para o dia, agora eu vi que a Marcela falou com o doutor, vou largar. Adoraria que fosse, mas eu sei que não é. Mas é um trabalho de formiguinha, que se você tiver muita força de vontade, procurar ajuda, porque não é fácil, você vai conseguir se livrar disso e não dar aquele passo mais perigoso ainda pro cigarro, enfim, pode ser uma porta de entrada para tantas outras drogas, para tantos outros problemas, então se cuidem. Doutor, muito obrigada por nos ajudar com tanta informação, a gente conscientizar juntos o nosso público da TH+SBT. A gente que agradece, a gente ter a oportunidade sempre de educar e ainda mais preventivamente é a melhor forma de cuidar da saúde. Seja sempre bem-vindo. Nós aqui agradecemos. Obrigada. Obrigado. Além do agosto branco, que fala sobre o câncer de pulmão, tem uma outra cor em agosto e que vale a nossa atenção. O lilás, que busca conscientização pelo fim da violência contra a mulher, um crime que só aumenta. Aqui em São José, a Prefeitura abriu vagas para o curso de defesa pessoal para as mulheres. Essa aí lutando é a Gabriela. Há cerca de 4 meses, ela pratica o jiu-jitsu. Mas o contato com o tatame não é recente, não. Desde criança, ela tem as artes marciais inseridas na rotina. A minha família sempre incentivou. Meu pai, inclusive, fez judô e iniciou os filhos com 3, 4 anos na defesa pessoal. Iniciamos realmente pelo judô e fomos dando continuidade. Agora, depois de adulta, eu me descobri no jiu-jitsu também.
São vários os benefícios desse tipo de esporte para a saúde de quem o pratica. Cada gota de suor vale a pena. A prática de atividade física ela é essencial, seja ela qual for, né? Então, além desses benefícios da defesa pessoal que o jiu-jitsu nos proporciona, a atividade física em si, ela é primordial para a gente para manutenção ali da saúde, da longevidade e a gente conseguir realmente manter a nossa saúde em dia aí. Ela já precisou até usar a arte marcial para conseguir se defender fora dos tatames. Infelizmente a gente nunca sabe quando vai precisar utilizar, né? Mas eu tinha o conhecimento na época, né, e soube me defender e consegui sair. E para quem tem vontade, mas ainda não entrou nesse universo, a Gabi deixa uma dica. Justamente para a gente começar a desenvolver essa questão da segurança, de saber se proteger com o próprio corpo, né, e criar esse tipo de confiança para saber se locomover na rua, para saber se portar, ter postura, a gente cria disciplina, a gente cria responsabilidade e a mulher adquirir esse empoderamento aí com a arte marcial. A TH+SBT Vale já relatou vários casos de violência contra a mulher neste ano. Situações graves que aconteceram bem perto da gente. Na maioria, as vítimas sequer conseguiram se defender. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que só em 2025, no Vale do Paraíba, foram registrados 265 casos de violência contra a mulher. Mas apenas 52 deles foram oficialmente formalizados. Algumas mulheres elas não chegam a registrar formalmente as denúncias ou por medo, ou por vergonha e até por desconhecimento da legislação. Muitas delas, em especial mulheres que vivem situações em localização periférica, elas ainda não têm o conhecimento do que a legislação prevê. A denúncia é fundamental para que os casos tenham o amparo dos órgãos competentes. E será que é necessário uma mulher aguardar que ela seja agredida a esse ponto, né? Será que ela precisa esperar uma agressão física para realizar o registro dessa ocorrência? E não. A legislação, ela nos diz que a violência psicológica, ela pode e deve ser denunciada. E outro ponto fundamental é procurar uma rede de apoio em qualquer situação de violência. O canal oficial, ele é o 180, ele é um canal de atendimento à mulher, e o canal 190, que é uma situação de emergência. Então, esses canais, eles devem estar aí divulgados para que essas mulheres tenham ciência disso. Vocês lembram que eu comentei com vocês, comentei ontem, sobre uma operação de combate à fabricação e venda de anabolizantes falsificados? Não parou aqui na nossa região, não. Teve operação em 12 estados brasileiros. Policiais civis de São Paulo foram às ruas para prender 35 pessoas em um esquema milionário de falsificação de anabolizantes. Polícia, desce, senhora. Vamos. Por ordem da Justiça, foram cumpridos 85 mandados de busca e apreensão em São Paulo e mais 11 estados. De acordo com a investigação, a marca Red Shark falsifica anabolizantes com insumos importados ilegalmente do Paraguai e da China. A receita da falsificação era ensinada em tutoriais gravados em vídeo. Depois disso eles embalavam, tinham um aparato, utensílios, maquinário para embalar esses medicamentos falsificados, adulterados, né? E eles vendiam como se novinho fosse, só que o consumidor não sabe que injetando, por exemplo, um falso medicamento desse, pensando que estava auxiliando na sua saúde, ele estaria colocando sua vida em risco. O cabeça do esquema criminoso foi preso no Paraguai. Michael Douglas Miranda Campos já foi processado por exercício ilegal da medicina e por falsificação de medicamentos. No fim da tarde desta terça-feira, ele foi expulso do país pelas autoridades paraguaias e entregue à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. A fraude da Red Shark movimentou, segundo a polícia, 25 milhões de reais nos últimos 5 anos. Dos 35 alvos, 26 já tinham sido presos até o início da noite.
Tem um mandado de prisão contra você, tá? A investigação, que começou há mais de um ano, mostra que o golpe só deu certo graças aos influenciadores digitais do chamado mundo fitness. Eles recebiam dinheiro mensalmente, faziam propaganda do produto falsificado e impulsionavam as vendas. 6 influenciadores tiveram as casas vasculhadas por ordem da justiça. As provas de envolvimento com a falsa marca foram encontradas nas redes sociais deles. Melhor frame, da hora. Um dos investigados é conhecido como Marombeiro Pobre Louco. Ele tem 1.700.000 seguidores. Todos serão indiciados pela Polícia Civil nos próximos dias. O curioso é que nas casas deles não foram encontradas ampolas dos anabolizantes falsos. Eles propiciavam para jovens uma falsa enganação como se fosse um produto bom, mas eles de fato nunca usaram esse produto, que não tinha na casa deles. E eles mesmos falaram para os policiais que lá cumpriram, lá estiveram, que eles não usam esse medicamento, mas sim outros. Na delegacia, todos ficaram em silêncio e não por acaso. Os criminosos tinham uma cartilha para quando fossem presos: ficar tranquilo, não dedurar pessoas, não revelar quanto ganha e esperar o advogado. Tudo foi seguido à risca. A defesa de Renato dos Santos Lopes informou que ele é um patrocinado e não tem nenhum vínculo com os sócios da empresa investigada. Os advogados de Guilherme de Araújo Batista, Jefferson Ferreira Quaglio, Matheus dos Santos Doner, Jorlan Nascimento Vieira Dias e Fábio Antônio Marques não responderam aos nossos contatos. Nós não localizamos a defesa de Michael Douglas Miranda Campos. 7h07, acabou de virar o relógio. A gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu te mostro uma visita pelo Palácio da Boa Vista, lá em Campos do Jordão. E daqui a pouquinho também quero saber de onde você está me assistindo. Manda um alô pra gente no nosso WhatsApp. Quem sabe a sua mensagem não aparece nesse telão aqui. 997524005 é o nosso WhatsApp. Volto já. Hoje, após Ratinho, é semana de decisão na Copa. A festa aqui no Arena é igual, hein, gente? E o melhor pós-jogo está aqui, com o reforço de Paulo Sérgio. Arena SBT. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. É tempo para tudo. É tempo de rir, é tempo de chorar, é tempo de sentar, é tempo para tudo. O meu nome é Maria Lúcia Vieira e eu tenho 63 anos. Sou divorciada e tenho 3 filhos, tenho 4 netos maravilhosos, amo muito eles. 17 anos que eu moro aqui. Gosto das coisas arrumadinho, tudo arrumadinho, né? Vendo paninhos, né? Vendo pano de prato, né? Com a mãezinha aqui do lado. A minha maior alegria é eu levantar e estar dentro da minha casa e sem sentir pessoa na porta. Ô, e aí, o aluguel? Na hora que eu vi a escritura, eu pensei que eu tô sonhando? É minha alegria, eu não tenho palavra. Tô todo dia olhando. Só de eu sentir que o terreno é meu, é uma alegria muito grande. Porque se não fosse a prefeitura, nós não teria nada. Sem a fé, espero com paciência e a vitória virá. O inverno chegou e o estúdio de vidro da TH+ SBT em Nova Brasil tem feito a alegria de quem nos visita. Programação ao vivo, brindes, brincadeiras e momentos inesquecíveis com a família. Oferecimento: Copag, Raposo Engenharia, Restaurante Di Paolo, Faculdade de Medicina Serra Dourada Lorena, Spinazzi Chocolates e Forte House, a grife da sua casa. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem.
O sertanejo é um forte. Mas até os fortes precisam de amigos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Amigos do Bem. Há 30 anos transformando vidas no sertão. Quinta, 11h15 da noite. Aqui é um bom lugar para rever os amigos. Que prazer! O prazer é todo. Saudades de você! Eu também. Mas de vez em quando encontramos algo diferente. Paulinho Gogó com retenção de líquido, irmão! E um tanto afrontoso. Até meu carro Jabeto é melhor que o seu, olha aí! Só não pode faltar. É piada, não é piada, eu amo! Quinta, 11h15 da noite. A praça é nossa! Quarta-feira, meio de semana, não sei se você concorda comigo, mas eu acho a quarta-feira o dia assim mais cansativo da semana. Sabe por quê? Porque na segunda você tá com aquela coisa de opa, a semana começou, vamos recomeçar, vamos com tudo. Terça ainda fica um pouquinho dessa sensação. Na quinta já é um quase opa, é um quase sexta. Sexta, nossa senhora, que bom que a sexta-feira chegou. A quarta fica ali no meio, não tem nem a renovação do começo da semana, mas não tem aquela expectativa para o fim de semana. Você me entende? O que você acha da quarta-feira? Concorda comigo ou não? Me conta no WhatsApp, 997524005. Enquanto você me escreve, eu te conto como é que ficam as temperaturas amanhã, quinta-feira, no quase fim de semana, no Vale, na Serra e também no litoral. Em São José dos Campos, a quinta-feira começa gelada, com mínima de 11 graus. Mas durante o dia, as temperaturas chegam em 24 graus. Em Taubaté, as temperaturas variam de 13 a 24 graus, podendo chover durante a noite. Em Ubatuba, a chuva pode chegar durante a tarde e à noite, com a máxima chegando a 22 graus. Já em Campos do Jordão, a quinta-feira também pode chover durante a noite, com a máxima chegando a 18 graus. Aqui na minha equipe, inclusive, o pessoal que está trabalhando aqui atrás no switcher diz que concorda comigo. Letícia, nossa querida estagiária, ainda falou, será que já é quarta-feira ou ainda é quarta-feira? Quero a opinião dos nossos telespectadores. Agora o assunto é mercado de trabalho. Um supermercado em Taubaté está com 350 vagas abertas. A sala de espera estava cheia de candidatos, afinal, essa rede de supermercados de Taubaté está com 350 vagas de emprego. A Sayuri, de 18 anos, está correndo atrás do primeiro registro na carteira de trabalho. Seria meu primeiro emprego registrado, mas eu tenho expectativas que eu consiga algo logo, porque não está fácil arrumar um emprego hoje em dia. E a renda mais ainda está mais difícil ainda de manter uma renda estável, essas coisas. Mas eu creio que eu consiga, sim. As vagas surgiram porque a rede vai abrir uma nova unidade em Taubaté. A gente abriu esse mutirão de vagas, né? Até pela necessidade de uma quarta unidade que nós vamos abrir na cidade, né? Daqui mais ou menos uns 60 dias. Então nós vamos necessitar aí de 270 a 300 vagas. E se você ficou interessado, atenção, as inscrições vão até sexta-feira. Aqui é a nossa unidade do Chibatão, na Avenida Bandeirante, 808, Jardim Maria Augusta. É onde fica a unidade do Poupa Tempo aqui, bem conhecido na cidade, né? E estaremos aqui para recebê-los. Tragam um currículo, né? E um documento somente e serão atendidos de hoje até sexta, né? 6, 7 e 8, das 9 às 17 horas. Falei agora há pouco com vocês sobre quarta-feira, esse nem lá nem cá, que é o meio da semana. Mas na quarta-feira tem gente que começa a planejar o fim de semana. É o seu caso? Será que você já sabe o que vai fazer? Se você quiser fazer um passeio gostoso, eu tenho uma dica.
o Palácio da Boa Vista, em Campos do Jordão. A vista é de tirar o fôlego. Em meio à natureza, essa construção se destaca na Serra da Mantiqueira. O Palácio da Boa Vista foi inaugurado na década de 60, como residência de inverno do governador de São Paulo. Mas há 50 anos, o palácio é aberto para visitação do público. E quem entra aqui pela primeira vez encontra um acervo de obras de arte e móveis antigos e históricos. Ele tem um impacto visual muito grande, né? Não só pela arquitetura do palácio, que é muito bonita, mas é todo o conjunto, né? Então, as pinturas, os móveis, os objetos decorativos, né? Toda a parte de madeiras, do piso, das portas, enfim, ele é todo feito com um grande primor, assim. Por todas as paredes, as obras de arte chamam a atenção, como esta sala dedicada a Tarsila do Amaral. Além do acervo de quase 5.000 itens, exposições temporárias também acontecem aqui, principalmente na alta temporada. Essas em preto e branco são de uma fotógrafa moradora de Campos do Jordão. A gente pôde trazer aqui para o Palácio Boa Vista um pouquinho dessa coleção do Instituto Moreira Salles, que tem uma sala toda dedicada a essas fotografias, e ao mesmo tempo eu fiz essa proposta para os curadores do IMS, para o Miguel e para a Ileana, de vamos fazer um diálogo com o acervo? Vamos pensar como que também essas fotografias se correspondem com as nossas obras e como que a gente pode ver isso através do tempo, né? Ano passado eu estive aqui no Palácio e eu vou contar para vocês que tem algo novo que me chamou muita atenção, que é esse cravo aqui que está bem atrás de mim, que ele foi totalmente restaurado. E Raquel, eu queria que você explicasse para a gente o que esse cravo significa aqui para o Palácio da Boa Vista. É uma peça super importante do acervo. Ela é uma peça muito importante e ela é muito diferente de tudo que a gente tem. O cravo, ele, como eu estava te contando, ele é o pai do piano. Então, ele é uma peça super antiga, que começou a ser elaborada no século XVI, século XVII, são os primeiros cravos, e depois vai ter toda essa evolução para o piano. A principal diferença dele para o piano é que, ao invés de bater na tecla, a tecla bater na corda e ela ressoar, como é no piano, a tecla pinça a corda. Então, ele faz um som bem diferente. Que eu acho que isso é o mais importante, a pessoa vir aqui e sair ainda mais rica, né? Vai adquirir ainda mais conhecimento, não é só o deslumbre das coisas bonitas, que também é importante, acho que a gente sai de casa, quer passear, quer ter um bom momento, né? Mas também carrega um conhecimento a mais que talvez nunca tivesse imaginado que pudesse ter num lugar como esse. Estamos quase encerrando o jornal, mas eu não quero dar tchau para vocês sem antes mandar um beijo para a Alessandra Mendes, que é de Pindamonhangaba e acabou de me falar lá no meu Instagram, @mesquita.marcela, que não perde um programa, que gosta muito do jornal. Muito obrigada, viu, Alessandra? Um beijo para você. E também no meu Instagram, a Eliciene falou para mim que ela falou o seguinte: Marcela, querida, você descreveu exatamente o que eu sinto pelo dia de quarta-feira. Descreveu o meu sentimento, a minha sensação. Tá vendo, gente? A gente tem sintonia, o que eu posso fazer? Pensamos juntas, coisas muito parecidas. Obrigada, um beijo para você. Bora para mais uma mensagem aqui, dessa vez do WhatsApp, que é do Walter de Taubaté. Boa noite, Marcelo, e toda a produção dessa emissora que eu amo, obrigada. Eu prefiro que demore mais para passar o tempo, porque estou curtindo as férias. Volto ao trabalho dia 14. Ô, Walter, então eu espero que você curta bastante, porque de fato o tempo voa, ainda mais quando a gente está de férias. Boas férias, curta bastante. Agora chegou a hora da gente se despedir, mas amanhã tem mais. Eu vou estar aqui e eu espero que você esteja aí também. 19h19. Pensa positivo para atrair coisa boa. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.